Hoje no meu podcast vamos falar sobre investimento. E aí tem um perito, o cara que conhece da área, que nós há muito tempo estávamos atrás, inclusive, para falar sobre consórcio ou financiamento. E aí está o José Farias para falar conosco. José, como é que tá? Tudo bem? Bem, como é que tá, Joel? Prazer estar aqui contigo. Bom, tu é um cara empolgado, animado para negócios. É sempre assim ou como é que é? Tu tem que sair de casa e hoje vou fazer negócio, vai dar certo. Como é que funciona? Não, graças a Deus, a gente é bem motivado porque a gente ama o que faz, né? Então a gente já sai de manhã já no 220, no trifásico já para fazer a coisa acontecer. E como é que é trabalhar com consórcios aí, cara? Tem aumentado a procura ou diminuído? Como é que tá aí? É muito bacana, Joel. A gente tá no mercado, eu tô vou para 8 anos de consórcio, né? E a gente trabalha hoje com o objetivo de realização das pessoas, né? Cada um tem um projeto, cada um tem um objetivo e a gente trabalha em cima disso. E o mercado do consórcio está crescendo cada vez mais, porque o consórcio ele já está no mercado há muito tempo, né? Só que atualmente, pela Selic em alta, pelos juros altos, o pessoal está procurando como uma alternativa, está vendo como uma alternativa mais rentável para chegar no mesmo objetivo, né? E qual a pergunta, acho que muita gente faz na hora de fazer o consórcio? Cara, eu faço financiamento ou consórcio, qual que é a diferença aí? A principal diferença, Joel, e muitas pessoas ainda não sabem, a principal diferença entre o consórcio e financiamento é os juros. É o que tu vai pagar mais do que aquilo que você vai retirar, né? Porque hoje a base do financiamento ela vai basear pela Selic, que é a taxa base de juros, e hoje, por estar em alta, quase 15%, vai pagar um juros alto. No consórcio, não sofre essa inflação, não sofre esse efeito da taxa Selic. Então é uma taxa já cobrada já no início do contrato, que é uma taxa bem menor, só administrativa, mas não tem essa interferência. Aí basicamente é os juros, né? Bom, e quando eu faço consórcio, vamos pegar de uma moto, por exemplo, tá? De um veículo. Aí eu faço consórcio. Mas se a moto subir, aumenta a minha parcela também, né? Antigamente os consórcios, ele eram... Geralmente quem vende consórcio, especificamente motos, tem umas empresas que vendem assim. É basicamente pela FIP. Até para não perder o poder de compra, né? Perfeito. Agora, o que nós temos no consórcio, justamente no tempo ali de pós-pandemia, que deu aquela inflação, aquele boom das FIPs, aumentou demais, e a parcela muitas vezes pesava no cliente. O que nós fizemos agora? Nós temos hoje reajustes anuais. Então, quando faz 12 anos de grupo, se tu não contemplou ainda, o teu crédito aumenta, tem uma valorização na parcela, que é bem menor, só que como é proporção no crédito, aumenta muito mais. E aí tu ganha mais crédito para utilizar e não perde o poder de compra. O que é importante, né? Porque senão tu faz a parcela, tu luta para ter, de repente, na hora de comprar, o poder de compra não é o mesmo. Exato. Aí não seria legal, né? Então, uma vez por ano tem um reajuste. Exato. Mais ou menos é assim que funciona. Exatamente. No de veículos, hoje é INPC. É o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Média 5%. Né? Então, na parcela, 5% não é quase nada, mas no teu crédito faz uma boa diferença. E aí, em proporção, tu sempre vai ganhar mais do que propriamente está pagando em parcela. José, tem uma questão também da meia parcela, né? Que até eu acho que é mais recente, né? Muito antigo isso, né? Que tu paga meia parcela e depois é que tu paga ela cheia. Como é que funciona isso aí? Joel, a meia parcela ela foi inventada em 2006 por um cara chamado Leandro Osório. E ele está até hoje na nossa administradora na HS Consórcios. Foi inventada hoje pela nossa administradora HS. O Leandro Osório viu que era um mercado que ele poderia crescer com a meia parcela. Qual que é a ideia? Enquanto o cliente não é contemplado, ele tem a possibilidade de desembolsar só metade. Igual concorre ao crédito cheio. As pessoas às vezes têm, mas se eu vou pagar meia parcela, eu vou pegar só metade do crédito. Não, depois tu tem a opção de acessar o crédito inteiro. E aí tu paga a parcela normal. O objetivo é que, enquanto o cliente não é contemplado, ele desembolse menos, ele consegue já iniciar esse planejamento colocando no orçamento dele, não vai pesar. Um exemplo do aluguel, por exemplo, que nós estávamos falando, né? A pessoa já paga aluguel, ela já tem um custo mensal de aluguel. Se ela paga meia parcela hoje num consórcio, ela pode fazer os dois, organizado, fazer os dois. No momento que ela contempla, ela vai pagar a parcela inteira, mas não tem o aluguel. Aí ela paga só o que é dela, ela sai do aluguel, que é um preço, um valor que ela paga que vai todo mês embora. Assim, ela consegue pagar o que é dela. Ou seja, José, mais ou menos assim, fiz o consórcio de R$500 mil. A parcela quanto que é mais ou menos assim? Hoje um crédito imobiliário está 1.397.
1.300, números exatos. Se eu faço meia parcela, eu pago a metade disso, não? Essa é a meia parcela. Eu pago 1.300 por mês. 1.397, exato. Certo. Quando eu for contemplado, ganhei os 500 mil, é isso? Eu compro o imóvel, aí eu pago a parcela cheia, 2.600 daí. Isso. Hoje a opção do consórcio de contemplação é sorteio e lance. As duas coisas. Se tu contemplar por sorteio, para pegar o crédito total, tu entra pagando R$ 1.400, vamos arredondar. Uhum. No momento que tu contemplar, a parcela seria 2.800. O que acontece? Tu pagou, por exemplo, 10 meias parcelas, 10 metades. Fica as outras 10 metades para trás, né? Sim. Então, no momento da contemplação, tem duas opções. Ou tu pode pegar e descontar essas outras 10 metades do crédito de 500 mil, ao invés de pegar 500, pegar 486. Ou tu pega essas outras 10 metades e dilui no prazo o restante. E ao invés de pagar, por exemplo, 2.800, só paga 2.900. Então paga meia parcela até contemplar e uma parcela inteira proporcional à dívida restante. Dívida restante dividido pelo prazo restante. Qual que é o prazo que geralmente as pessoas fazem? Existe o mais usado qualquer? Hoje no consórcio imobiliário, vamos falar, é de 180 a 240 meses, né? Depende do crédito ali, mas em média 220 meses, que é 18 anos e 3 meses. É metade do financiamento. Hoje é 420, 35 anos. É metade do prazo. Então, isso é duas vantagens. Nós estamos falando juros, que é muito menor que um juros de financiamento, e o prazo é metade de um prazo de financiamento. A tua dívida é pela metade, né? Sim, acaba diminuindo também. Mas tem como desistir, não? Tem. Porque, eu paguei, são 200 e poucos meses, eu paguei 100 meses. E aí eu quero, não tem mais, aconteceu alguma coisa, eu vou de muda, vou morar em outro país, não tem mais por que eu continuar pagando. O que acontece com esse valor? O que a gente vê? Quando o cliente ele opta em desistir, a gente sempre tem uma conversa. Joel, por que você quer desistir? O que aconteceu? Que eu vou fazer isso, mudar, enfim. Tem várias opções que dá para ser feito. Agora, se o cliente opta em desistir, tem a opção, tem a opção de desistir, não é obrigado a pagar algo se ele não quiser. Agora, ele vai ter uma taxa administrativa descontada, que é a parte da administradora, e uma multa rescisória de 35%. Por quê? Eu sempre gosto de trabalhar com o cliente ao contrário. Joel, tu está pagando em dia. Aí o João, o Pedro e o Paulo desistiram, não querem mais. E aí o Joel está pagando em dia e o Joel contempla naquele mês. E aí eu vou chegar no Joel e falar assim, Joel, tu foi contemplado, mas infelizmente eu não vou poder te dar o capital, porque o Pedro, o Paulo e o João desistiram, eu vou ter que devolver o dinheiro para eles. É injusto. Então, para não sofrer 100% caixa, para mim poder ser justo com eles, receber uma parte que ele vai continuar concorrendo como desistente para receber valores, eu tenho que cumprir com o Joel que está pagando em dia. Então, para não prejudicar o Joel que está pagando, e aí eu falo, Joel, todos os bons clientes, os que estão pagando em dia, os que estão continuando no objetivo, a gente desconta uma taxa administrativa, que é a parte da administradora, mas também uma multa rescisória de 35% para não prejudicar o Joel e os outros clientes que estão pagando em dia, entendeu? Então, como o consórcio é uma compra em conjunto... Isso eu ia dizer. Não, exato. Não é um individual, né? Não é tu ir numa loja comprar no meu CPF, ou seja, o consórcio tu tá com mais pessoas, né? Exatamente. O que é um consórcio? Consórcio é um grupo de pessoas que entram num grupo com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Dentro imobiliário, por exemplo, tem várias opções para utilizar, e a gente pode falar mais sobre isso, mas cada um paga uma parcela, essa parcela junta um montante, um valor grande, e esse mesmo valor é usado para contemplar pessoas. Essas mesmas pessoas estão dentro do grupo. Então, uma pessoa ajuda a outra a chegar no objetivo. Certo. Né? Por isso que fica mais barato. Exato. Porque o que acontece? O objetivo é, a gente fala em resumo, que uma pessoa ajuda a financiar o sonho da outra. O que acontece é que a administradora, como são muitas pessoas, para ficar mais fácil de administrar, a própria administradora administra isso e cobra uma pequena taxa para fazer isso acontecer. Né? Então, mas basicamente o dinheiro é para as próprias pessoas, não é um juros altos, não é um empréstimo, né? Dá para, mal comparando, José, é o que acontece com os supermercados, né? Que antes um supermercado comprava tal item, né? E trazia para a loja. Eles começaram a fazer consórcio, supermercado de redes, inclusive diferentes, e comprar, em vez de comprar 10 pallets, compraram uma carreta, 2, 3 carretas. Aí o preço fica mais barato, em conjunto, consórcio. E distribui produto que aí é mais barato. Mais ou menos isso, né? Exatamente.
como existe uma taxa administrativa que é menor, que é diluída entre os Isso participantes, fica baixo. Vai pagar um valor bem menor do que financiar. O teu sonho sai mais barato. Sai mais barato. Esse programa tem o patrocínio de Oral Única, onde nós gravamos o podcast, né? A estrutura é boa, né? É fantástico. Top. Sicredi, né? Desde o início, nosso parceiro, a Caderod, né? As cadeiras da Caderod, Quicão Restaurantes e Santa Clara Máquinas, né? São alguns dos nossos parceiros. Daqui a pouco a gente fala mais. Agora, Josué, qual que é o perfil de quem procura o consórcio hoje? É o cara mais velho, né? Já tem algo e quer ter algo a mais, ou é a primeira compra? Qual que é o teu, pelo menos os teus clientes aí? Uhum. Olha que interessante. Eu comentei contigo agora, mês passado eu contemplei uma menina de 16 anos. Porque a partir de 16 anos, com a assinatura do pai o responsável, você pode fazer o consórcio, né? Mas eu tenho a minha avó, que tem mais de 80 anos e tem consórcio comigo. Então, legal. assim, a gente fala que o consórcio ele é um produto para todas as pessoas. Mas não são todas as pessoas que realmente adquirem um consórcio. Às vezes por uma falta de informação, às vezes por condições mesmo, às vezes pela ansiedade, pela pressa de ter tudo na hora, que a gente fala que hoje o brasileiro ele não tem essa cultura de planejar realmente, não tem um aprendizado sobre isso. Então aprende tudo meio na hora e o consórcio também ajuda a se organizar. Mas o nosso público hoje, muitas pessoas têm feito aí em torno de 25 a 45 anos, talvez seria essa a média de pessoas de idade, né, faixa etária ali das pessoas que fazem o consórcio, que começam a planejar, que talvez seja a idade mais ativa, né, Joel? A idade que o povo está na aquisição, no investimento, buscando, produzindo, exatamente. Bom, e qual que é o maior item que busco? É imobiliário, ou é terreno, né? Ou apartamento pronto, a casa pronta, ou é móveis, né? Veículos? Qual que é para ti aí que mais procura? Nós trabalhamos com um foco muito grande na alavancagem patrimonial e financeira. E aí nós falamos muito sobre cartas imobiliárias, porque o leque de opções também é maior. Por exemplo, hoje uma carta imobiliária na HS Consórcio, tu pode comprar um terreno e construir, pode comprar imóvel pronto, novo ou usado, em área urbana ou rural, que é um diferencial que ajuda muito as pessoas, o pessoal do agro, né? Pavilhão, sala comercial, enfim. E a HS Consórcio hoje é a única administradora que tem um crédito único de até 2 milhões de reais. Então, se eu preciso de 2 milhões de crédito, por exemplo, em um consórcio único, numa cota, eu já consigo adquirir. E eu também posso somar. Eu quero comprar imóveis maiores, estruturas maiores, também pode. Maiores. Então, a gente trabalha mais no consórcio imobiliário, mas também atende o público na área de veículos, né? Carro e moto, caminhão, ônibus, jet ski, trator, e na área de investimento também. Até porque o valor, depois que eu fui contemplado, eu posso comprar outra coisa, não sei aquele do consórcio ou não. Tem que seguir o que foi assinado. Ele tem uma destinação. Então, dentro da, por exemplo, imobiliário, eu não consigo mudar para veículo depois, ou vice-versa. Eu não consigo trocar, né? O que nós trabalhamos hoje muito forte também é a alavancagem financeira que eu tinha comentado. Por exemplo, você fez um consórcio de 500 mil reais, que nós estávamos conversando, R$ 1.400 mensais, tá? Aí você pagou 20 parcelas, pagou 28 mil reais e contemplou esse consórcio. Uma opção que você tem é vender a carta. E aí, com esse capital, tu pode fazer o que quiser. Então, qual o diferencial que nós temos hoje na Prioritar, que é o nosso escritório, né? Que tu pode vender a carta e nós mesmos compramos. Então, por exemplo, você investiu 28 mil em parcela e contemplou e a carta de 500 mil reais. Hoje nós compramos e pagamos em torno de 20%. Só que 20% não é sobre aquilo que tu aplicou, é sobre aquilo que tu contratou, que é o crédito. Então, um diferencial nosso, nós falamos isso, é uma frase do Paulo Tavares, né, que é o gerente comercial da HS Consórcio, que o consórcio é o único investimento que tu não precisa botar o capital, só a parcela mensal. Então, em resumo, tu investiu 20 meses, investiu 28 mil, eu te compro a carta por 100. Tu pega esse 100 mil limpo, livre de imposto, faz o que quiser com esse capital e não tem mais parcela para pagar. Zerou. Por que a gente compra essa carta? Porque a gente tem uma demanda de clientes que têm essa pressa, que querem a carta já contemplada. Então é como se fosse um ciclo em que eu abasteço o cliente contemplado e eu consigo beneficiar o cliente que é investidor, que ganha capital. Com esses 100 mil ele pega e faz o que quiser, gasta naquilo que para ele faz mais sentido, não tem mais parcela
e já pode investir mais consórcio, mais cartas, e aí vai refazendo essa alavancagem financeira. Pô, show, bem explicado, hein? Bem explicado. Tu fala bem, tu sempre trabalhou com consórcio ou veio de outras áreas? Qual é o teu primeiro emprego, José? Vamos lá. Eu já trabalhei em muitos lugares, Joel. Já tive muitas profissões. Mas antes de eu trabalhar com consórcio, eu era narrador de rodeio. Ô, rapaz. Narrador Rapaz, de Marquinhos, rodeio. que mudança aí, tio. Tu viu mudança de rota, né? Eu narrava rodeio, era narrador de rodeio, credenciado pelo MTG, tudo certinho, tinha carteirinha. Nesse meio tempo eu trabalhei na Rádio Eclusa, em Bom Retiro do Sul. Faltou quase um ano, eu trabalhei ali também. E nisso eu ingressei no consórcio. E até foi as palavras que me contratou, que um dos motivos que contratou viu que eu trabalhava com rodeio e que talvez me desenvolveria mais fácil a comunicação e tudo, né? E aí chegou um período ali na pandemia que eu trabalhava ainda, atuava como narrador, e eu tive que fazer essa escolha, porque chega um momento na nossa vida que a gente tem que dar os passos, né? Isso, mudar a rota às vezes. E aí eu encerrei minha carreira de narrador e foquei só no consórcio. Com quantos anos tu começou a narrar rodeio? Eu comecei a narrar mais ou menos com 16, 17 anos. Pá, novo, hein? A família era de rodeio ou tu? Não, pior que não tinha nenhum vínculo. Assim, Nada? Não. Eu sempre gostei do chimarrão, do cavalo, da cultura gaúcha, do churrasco, né? E aí comecei a me envolver com os amigos, conhecer. Aí comecei a narrar alguns torneios aí de fundo de campo, os torneios de motovaca, que eles chamam de vaca mecânica. Mas na parceria, amizade, assim, o pessoal tá vindo e começou a falar. Exatamente. Cara, tu tem talento. Comecei, assim? Exato, comecei a narrar, chegava lá pelo pastel e o refri, né? Pelo pastel e o refri, e começava a narrar. Daí tinha quem narrava, e aí eu ia lá, dava as minhas palhinhas, né? Ia um pouquinho, me perdi um pouco até acostumar. Quem é que te ajudou aí nisso aí? Teve alguns narradores que me ajudaram. Um narrador que me ajudou muito lá em Venâncio foi o Vilney Ferreira, lá de Venâncio Aires. Ele me ajudou bastante, o Thiago Bagiotto. Teve bastante pessoa que me ajudou. E aí me deram oportunidade e eu comecei a dar minhas palhinhas. E aí fui desenvolvendo. Aí fui pegando gosto até que o cara me contratou. Te pago tanto pra tu narrar o primeiro torneio. E eu fui. E cheguei lá e comecei a narrar. E pra quem não conhece, pode procurar no YouTube, narração de rodeio. Cara, é muito rápido, né? Então tu tem que estar muito atento. E tem um jargão, todos tem, tipo papapá. Tem um jargão dele, não tem? Exato. Tu tinha o teu, não? Qual que era o teu? Não tinha assim exatamente um, né? Eu narrei com o papapá Gilberto Guazelli, né? Isso a gente narrou um rodeio lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tu foi pra Mato Grosso? Fui pra lá. A gente narrou lá no Brasileirão de Laço. E aí, cada um tem um jargão, né? Mas quem tá acostumado com o rodeio, quem tá acostumado com esse ambiente, ele já tá acostumado com esse palavreado, com essas falas, essas frases. É mais fácil para ele entender. Agora, quem vem de fora fica um pouco... Peraí, o que é isso? O que é branca? O que deu certo? Maragata. Maragata. Bom, no final vai narrar aqui pra nós, né? Um pedacinho. Eu, La Santo. Já viu narração, Jonas? Equipe técnica. Já viu? Não, o pessoal conhece. E aí laço, porque eu sou laçador das duas mãos, né? É? Pela direita e esquerda. Olha só. É só a vaca parada se ela não se mexer muito. Tem que ficar quietinha. Tem que ficar quietinho. Bom, estou conversando com José Farias, né? Essa figuraça que trabalha com consórcio, começou como narrador de rodeio. Em nome de Imogel, 40 anos em Imogel, falamos em terreno. Imogel tem muitas opções, né? Baita cliente nosso aqui. Tradição digital em Arroio do Meio, tudo, né, de sistemas, de equipamentos, na tradição digital. Um abraço ao Adriano. A Casa do Ciclista também, né? A Mepaz, né? A Mepaz do Roninho, um grande abraço lá. E CFC Vitória, né? A sua melhor direção. Agora, José, tu é natural de onde? Tu é natural de Venâncio, tu diz? Eu sou natural de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? Eu nasci, meus pais, logo que eu nasci, ficaram alguns dias lá, a gente veio morar para Venâncio. E a maioria da minha vida, o maior período, eu trabalhei em Venâncio. E agora faz uns 6 anos que eu moro em Lajeado, né? Mas sou basicamente de Venâncio, né? Bom, quase natural. Tu nasceu em Novo Hamburgo, foi morar em Venâncio. Eu vou fazer a tua linhagem. Aí depois tu veio para Lajeado e tem um escritório em Encantado. Por que Encantado e não Lajeado? Quando eu optei em ter um escritório próprio, em abrir a Prioritar, foi um dos objetivos da própria administradora colocar numa cidade nova, né? Com uma cultura diferente, com uma cultura nova, com uma cidade nova, um mercado, um campo aberto para trabalhar, né?
E aí eles mostraram Encantado, uma cidade muito bacana, uma cidade que cresce muito, que tem desenvolvido, que tem famílias conhecidas lá, né? E aí abriram esse espaço. Eu fui lá conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos. Hoje, o Cristo Protetor, por exemplo, é uma das referências do turismo no Rio Grande do Sul, né? Como lajadense, eu tenho uma inveja boa de Encantado, vou dizer por quê. Duas coisas grandes que eles fizeram. Uma delas é o Cristo, né, que está trazendo pessoas, né, de todo o Brasil para conhecer o Cristo, né, em Encantado. E a outra situação, o centro de Encantado vai passar por uma reformulação, né, de ajardinamentos, iluminação, ou seja, vão mudar o centro de Encantado. O que nós em Lajeado há muito tempo não tem uma mudança, né? O caminho, ando de bicicleta, e aí passa no centro assim de noite, dá uma tristeza, tudo escuro, não tem iluminação, não tem uma árvore, não tem nada. E Encantado também não, mas eles vão mudar esse cenário. Então, olha que legal, né? Parece, pelo que eu conheço de Encantado, uma cidade bem para frente, né? Ele tá desenvolvendo bastante. Agora estão fazendo uma rua coberta também. Também, ó, até também isso. tem o evento da Sinofest, que hoje é a maior feira de carne suína, né? De gastronomia suína do Brasil. E é muito bacana a cidade lá. E quando a gente chegou lá, já isso é bem curioso, que a gente estava conversando, entendendo a cultura da cidade, pensando qual seria o nome do escritório, né? Porque que nome eu vou pôr, né? Para conectar com o público também, né? Porque quando a gente tem uma marca, não é justamente só botar um nome, não é simplesmente um nome. E aí nós conversando e pensando e começando a pensar sobre o nosso produto que a gente faz com a cidade, né? E a gente entende que as pessoas que querem investir, as pessoas que querem adquirir algo no futuro, elas precisam priorizar, correto? Você tem que priorizar para você ter algo, colocar como prioridade. E aí ficou aquela palavra priorizar e tal. E aí a cidade de Encantado é uma cultura muito forte italiana, né? E aí nós fomos pesquisar e priorizar em italiano é prioritar. E dali nós conectamos e hoje ficou prioritar consórcios, né? E a gente trabalha e conecta com a cidade realmente. E as pessoas olham assim, que legal, né? Cultura italiana. E é muito bacana. E quando tu trabalhava na rádio, quantos anos tu tinha quando começou a trabalhar em rádio? Eu trabalhei faz uns 6 anos, 6 anos. 6, 7 anos que eu trabalhei atrás, na Rádio Eclusa, né? Ganhei a oportunidade, fui também. Foi outra oportunidade que vira a minha comunicação e diz, vamos dar uma oportunidade. Tu já narrava daí? Já narrava. Eu narrava final de semana e de segunda a sexta eu trabalhava na rádio, né? E aí tinha um programa Tarde Sertaneja, participava lá. E aí fazia o programa no fim de tarde, todas das 5 às 7. E ficava lá na música sertaneja, enfim. E aí, nesse período, eu morei um período em Bom Retiro do Sul, quando eu trabalhei lá. Aí depois fui para Venâncio. Tinha escritório lá que eu trabalhava de Lajeado, tinha escritório em Venâncio também. Trabalhei lá em Venâncio também nesse escritório. E depois vim morar para Lajeado e aí tô aqui. A cidade maravilhosa. Muito bom Lajeado, né? Uma cidade realmente próspera. Agora, eu estava lendo, não até para poder falar contigo, e que é impressionante, me surpreendeu que mais de 30%, né, dos gaúchos, de 12 milhões de habitantes, está com o nome negativado. Isso assusta para quem trabalha com comércio e vende consórcio, não? Ou não, né? Quem compra é um percentual diferente? Como é que vocês veem o mercado? Estava fazendo uma pesquisa esses tempos atrás, Joel, sobre justamente isso. E vi que mais de 66% da população brasileira não tinha o nome limpo. 66%? E aí é uma restrição, enfim. E talvez, e muitas vezes por não ter essa cultura de aprendizado de economia financeira, de organização financeira, né? Não aprendemos em casa nem na escola, né? Exato. E aí quando tu chega um exemplo agora de falar, tu fez 17, 18 anos, se formou na escola. Tá, e aí, como é que começa a minha vida? Quem vai me instruir? Como é que... né? Tem muita coisa que tu não vai aprender, que tu não aprendeu, né? E faz parte da nossa empresa também dar esse ensinamento. Porque a gente fala que o consórcio é o único boleto que tu paga para ti mesmo. Porque não é algo que tu tá pagando para outro, é para ti, é pro teu sonho, pro teu projeto que você tá planejando, tá pagando já, toda a parcela que tu paga já é para ti. E a pessoa hoje, para ela iniciar o consórcio, não tem problema se ela tem restrição. E aí até talvez um avanço, uma ajuda para ela se organizar. E no momento que ela contemplar, pensando, por exemplo, numa alavancagem financeira, ela tem a possibilidade de pegar um capital e quitar, limpar o nome, organizar as finanças, né?
E muitas pessoas fazem o consórcio para alavancagem financeira, por exemplo, para pagar conta, para organizar o financeiro, para cirurgia plástica, para uma viagem. Cada um tem um objetivo. E quando ela ganha um capital, ela pode resolver até isso. Então, isso ajuda também. É claro que existe uma inadimplência de alguns clientes. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para te falar que hoje, no nosso consórcio, a gente é o único que tem 6 chances de contemplação mensal. E 3 delas, para a pessoa participar, ela tem que ser adimplente. E aí muda o jogo. Aí é até mais um incentivo para ela. Por quê? Porque a gente tem uns lances que a gente chama de lance fidelidade. O lance fidelidade é o lance que, a partir do 6º mês, por exemplo, se o Joel é bom pagador, a partir da 6ª parcela em dia consecutiva, ela entra numa modalidade extra, numa chance a mais, só por estar pagando em dia. Ah, certo. E aí é um benefício. Um benefício. E aí já vai concorrer com mais ou menos 40%, menos da metade do grupo. Se ela persistir no pagamento e não contemplar em um ano, mas estiver com um ano em pagamento em dia consecutivo, abre o segundo fidelidade, que aí já é a 5ª chance mensal, que mais ou menos 25% participa. E agora nos grupos novos tem o Fidelidade 18. Se tu não contemplou em um ano e meio, em 18 meses, tu tem a 3ª chance que mais ou menos 10% participa. Então qual que é a ideia? Quanto mais pagamento em dia consecutivo, mais chance de contemplação. E aí isso ajuda até na pessoa se organizar financeiramente, ser adimplente, levar a sério, entendeu? Levar esse projeto que você ainda não tem, mas você vai ter, vai chegar ao objetivo, né? Tem uma frase muito interessante que diz: não importa quanto tu ganha, tu tem que saber quanto que tu gasta. Exato. Né? Ou seja, alguém que não consegue administrar a sua vida econômica com 5 mil, não vai conseguir organizar com 10 nem com 15. Exato. Né? Ou seja, vai estar sempre correndo atrás da máquina, né? Porque a gente vai comprando muitas vezes pela empolgação, né? Enquanto que não... E geralmente não tem reserva, né? O brasileiro não tem reserva. A grande maioria não tem nenhum capital de reserva. Nós estávamos falando sobre a questão de inadimplência no Brasil, né? Dessa cerca de 60% da população mundial, 30% dela nem sabe que está com o nome sujo. 30%? Dessa parte que está inadimplente nem sabe que está com o nome sujo. Então, essa organização é necessária. Tem uma frase que a gente fala que é parecida com essa, que não é o quanto tu ganha, mas o quanto tu sabe multiplicar. Porque também você ganha uma parte, a maioria dessa parte você paga suas contas mensais, teu custo de vida, mas tu precisa ter uma parte desse valor para eventos futuros, para custo, para organização, para projetos futuros. Se você ficar sempre vivendo nos 30 dias, mês por mês, se acontecer um imprevisto, o que tu vai fazer? Né? Vai correr para onde? Exato. Então tu precisa ter. Ô José, mas eu não consigo guardar dinheiro. Se eu tiver dinheiro lá, chega uma visita, eu já compro uma pizza e já gasto, enfim. Não, mas e se você tiver um compromisso mensal através de um boleto? Por isso que o consórcio também é uma maneira que ajuda essas pessoas a ter pelo menos uma parte. E sabe o que eu escuto, Joel, de muitas pessoas quando eu chego e converso? E aí, Joel, como é que tu tá? Tudo bem? E aí o consórcio? Tô pagando há 20 meses. Você já guardou tantos mil. Sério? Nem se deu conta. Exato. Sabe o que eles falam pra mim? Se eu não tivesse feito esse consórcio, esse compromisso, eu não tinha guardado esse dinheiro. Eu não tenho 50% desse valor guardado na conta. É verdade. Né? José, obrigado por ter vindo. Foi uma aula de economia, aula sobre consórcio, né? Sobre vida, né? Sobre planejamento. Obrigado, prazer em te conhecer. A gente se conheceu numa reunião da BNI, né? Isso. E aí, obrigado por ter vindo, dado essa instrução, essa aula para nós hoje. O prazer é todo meu, Joel. Uma alegria estar contigo aqui, compartilhar um pouco do que a gente faz, né? Até eu deixo minhas redes sociais à disposição. Qual que é? Se vocês quiserem seguir a nossa empresa, é Prioritar Consórcios, né? E o meu Instagram é Josué da Prioritar. Josué da Prioritar. Josué da Priorita, assim, um acento, né? Bem fácil. Ali todo mês a gente posta algum material, pessoas contempladas, né? Os sonhos sendo realizados, e a gente fica à disposição para poder ajudar as pessoas, mesmo que seja para sentar, tomar um café, entender um pouco mais e ver se é possível a gente ajudar, né? Se não hoje, no futuro. Exatamente. Bom, eu falei antes que tu ia encerrar aqui o programa narrando. Eu tive cavalo e eu tinha um cavalo tordilho. Branco, né? Tordilho. E aí eu tô laçando no rodeio, né? Mas daqui a pouco, lembrar de que esse programa tem, né, o patrocínio também de Mercadão dos Óculos, né? Um grande parceiro nosso, Compensados Lajado, Preto, materiais de construção, êxitos, brindes, muitos brindes, né? Em breve
aqui, né? A gente vai fazer um lançamento especial e também Ferros Castros, né? Então, nosso parceiro aí, obrigado a essa turma toda. O Josué, então narra aí. Eu no tordilho. Tô meio destreinado. Não, mas quem que é isso? Eu te ajudo. Vamos lá, então. Vamos lá. Aí vem Joel Alves na boca do brete, vem laçando no seu rodeio lajeado, o povo tá de pé na arquibancada, vem em cima do seu tordilho branco, levantou o laço 8 metros e 4 rodilha, no centro da cancha abriu pra fora, mandou, é sensacional! Não é branca! É Maragata! Que prazer, Joel, que alegria estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Cara, fantástico, José, segue ele lá. Um grande abraço. Ó, quem será que na semana que vem vai estar sentado conosco? Bom, aí tem que acompanhar o Eu Podcasting.